Quarta-feira, eu, Selma Light, mais uma vez estou aqui, meu bem, no Estúdio Urbano em Florianópolis, porque nós temos Pode Sentar para Contar, sempre com patrocínio babadeiro dos meus amigos Guile Decora, que arrasam nas festas. Você pode chamar até para decorar seu velório, gente, porque eles arrasam demais. Tem tema para todo mundo, qualquer tipo de festa que cabe no teu orçamento. Se joga, fala com os meninos que eles vão fazer a melhor festa para vocês. Também temos box 54-55 com decorações para festas e fantasias infantis. Meus amores, hoje, quarta-feira, eu venho com um assunto para vocês que eu acho que é um assunto delicado. Quando a gente fala desse assunto, algumas pessoas fingem que não escutam, outras escutam, mas fingem que não estão vendo. Mas no final, é muito engraçado isso. A gente tem pouco comentário, mas muita visualização. Vamos falar de ISTs. Vamos falar de prevenção, vamos falar de vida, vamos falar de qualidade de vida, vamos falar de muita coisa aqui hoje. Eu digo para vocês que eu queria muito que Drauzio Varela estivesse aqui hoje. Mas Drauzio disse que estava muito ocupado e falou: indica um médico que é fantástico. Então vem pra cá, senta pra contar, Nelson Gasparim. Maravilhoso, meu Drauzio Varela! Gente, tudo bom, Selma? Tudo bom, muito meu bom amor. Estar aqui. Bom, muito bom estar com você. Nelson é um amigo querido de longa data, um médico excepcional. E eu disse, não, tem que falar com o Nelson, que esse assunto o Nelson vai tirar de letra. Amigo, quanto tempo tá na medicina, meu amor? Eu me formei no final de 2016, então nessa brincadeira aí já são quase 9 anos. Uhum. Depois que eu terminei a faculdade, eu já entrei na residência de infectologia, que foram mais 3 anos. Em 2020, no início de 2020, eu terminei a residência e aí veio a pandemia. Putz. Logo que eu terminei a residência já veio a pandemia e aí foi aquele caos, aquele Sim. pandemônio. E desde então eu estou trabalhando na infectologia. Hoje eu trabalho em 2 locais, um no hospital estadual de referência em infectologia aqui no estado de Santa Catarina e na prefeitura de São José, que é um município aqui ao lado de Florianópolis. Detalhe, Nelson é um dos nossos heróis da pandemia, porque você trabalhou na linha de ponta, né, Nelson? Sim. Trabalhou na frente ali, né? Saiu como depois de tudo isso, essa experiência toda, Nelson? Transformado? Foi um período muito difícil. Desculpa. Vamos, tá pegando um pouco a peruca aqui, do cabelo Tá. Deixa eu só botar um pouquinho pra baixo. Tá. Pode continuar de onde estava. Tá. Vou parar aqui, que eu quero falar, tipo assim, depois, eu sei o meu Nelson antes, simplesmente tem isso, né? Tá, agora foi, gente. Tá, vai? Um Nelson antes e um Nelson depois pandemia, dessa experiência. Você acabou, tipo assim, você entrou e já caiu na pandemia. Eu me formei, logo em seguida veio o lockdown, veio a pandemia, veio aquele caos que todo mundo vivenciou, né? De isolamento social, muitas pessoas ficando doentes, precisando de internação, muitas pessoas acabaram falecendo, né? Muitas pessoas acabaram perdendo parentes, enfim, na pandemia. Foi um período bastante difícil, tá? Com decisões muito complexas que a gente tinha que tomar, às vezes muito rápido. Então foi um período bastante difícil, tá? Claro que a gente aprendeu muito, né? Nesses 5 anos aí de pandemia, a gente aprendeu muita coisa, né? A gente fez muita coisa assim no desespero, né? Porque a gente não tinha muita informação, não sabia como o vírus funcionava. Então, com o passar do tempo, a gente foi aprendendo as condutas e aí a assistência foi melhorando, enfim, e aí depois vieram as vacinas. E aí, a partir do momento que as vacinas começaram a ser implementadas, o perfil da pandemia começou a mudar. Então, as pessoas ficavam menos graves, né? Então, a gente começou a ter uma mudança no perfil de hospitalização, né? E aí a gente conseguiu sair da pandemia um pouco mais tranquilo depois da vacinação. Sim, Mas foi um período bastante complexo, bastante complicado. E para quem estava entrando ali ainda, né, Nelson? Estava começando a vida, né, no trabalho. Começando a vida profissional, né? A vida de especialista e aí ser jogado assim na cova dos leões, né? Então foi um período bastante complicado. Foi para todo mundo, né? Para quem atendia em UPA, a emergência do hospital, UTI, foi um período difícil para todo mundo.
Agora me diz uma coisa, você é um cara super jovem, né? Ele tem um pouco mais de idade que aparenta, né, Nelson? Mas da onde que vem a paixão pela medicina e, em especial, fazer infectologia? Eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Tanto é que antes de fazer medicina, eu fiz enfermagem, né? Então eu sou formado em enfermagem, então eu sou enfermeiro. Mas me faltava alguma coisa. Então eu resolvi fazer medicina. E por também ser LGBT e a infectologia, o mundo LGBT está rondado pela infectologia, infelizmente, né, por conta da pandemia do HIV, eu sempre tive interesse nesse assunto. Então, por isso que eu resolvi fazer infectologia. Sim. Até porque é uma das áreas que o infectologista atua, no tratamento, enfim, de HIV, AIDS, né, ISTs e outras doenças infecciosas. Então, como o meio LGBT está incluído junto com a infectologia, eu optei por fazer infectologia. Isso é uma coisa mesmo que eu acho bem interessante, assim, porque nós tivemos um boom nos anos 80 e 90, onde a população LGBT levou essa fama, né? Carregou esse fardo durante muito tempo, tem consequências horríveis para a nossa população até hoje, por conta até de um apagamento. Eu estava até comentando esses dias, que por conta de toda essa pandemia que a gente teve de HIV, a nossa população LGBT, a gente não tem, por exemplo, referência de pessoas idosas. Porque são poucos que sobreviveram, né? Então hoje a gente ainda está aprendendo a envelhecer, está aprendendo a coisas que a gente não teve vivência, a gente não tem histórico, né? E hoje a gente sabe que o LGBT não tem mais, na verdade ele nunca carregou, e hoje ele carrega menos. Né? Como é que a gente faz para limpar essa imagem? Porque assim, eu acho que é importante a gente comentar, eu quero muito saber contigo, como é que são esses índices dentro da população em geral? Porque nós temos pessoas idosas, pessoas casadas, pessoas solteiras, heterossexuais, né? Como é que tá isso aí? A gente tem ainda um predomínio da população LGBT, né? A população HSH, que a gente chama homens que fazem sexo com homens, população trans. Sim. Que são ainda bem expostas por conta do trabalho sexual. Exato. Muitas trabalham com prostituição. Sim. E acabam se expondo mais. Então, a gente tem esse aspecto que ainda permanece, que ainda tem uma grande parcela. Recorte grave. É um recorte importante da população LGBT, mas ali em torno da década de 90, meados da década de 90, começou a mudar um pouco esse padrão para as pessoas heterossexuais. Então, aconteceu essa transição. Então, hoje está meio que parelho, um pouco mais LGBT. A população LGBT sempre tem um percentual maior, mas a população heterossexual, principalmente mulheres, e agora a gente está vendo a população idosa se infectando com o vírus HIV por conta de exposição, enfim, né? Medicamentos, por exemplo, para ereção, né? E que os homens idosos acabam usando. A população idosa, ela não aprendeu a usar preservativo. Não é da época deles. Não é da época deles. Então, assim, para eles, o preservativo não era uma questão necessária. Não faz parte da rotina deles. Não faz parte da rotina. E aí, então, esses idosos acabaram se expondo, né? E aí muitos acabam se infectando. E muitos deles acabam fazendo o diagnóstico de HIV num estágio mais avançado, mais tardio da doença, né? Então, porque a pessoa não se sente doente, não se sente que está em risco, né, do HIV, e aí quando descobre, a pessoa já está doente, ou porque foi fazer algum teste na unidade de saúde, ou porque já estava doente e acabou precisando ser hospitalizada, e aí faz o diagnóstico de uma maneira mais tardia. Então, a gente vê essa transição das populações jovens, que ainda a gente vê muita gente jovem se infectando, mas também a gente tem essa questão dos idosos também se infectando. É interessante, porque assim, os idosos de hoje não são os idosos de antigamente. Os idosos de hoje têm vida ativa, vão para os bailes, fazem reposição hormonal, tomam um azulzinho, tem N fatores, né?
Exato. A gente vê, Nelson, eu vejo muito esse pessoal ainda, o pessoal jovem, mesmo o pessoal jovem, ainda com ideias erradas de STs e do HIV de anos 80, 90 ainda. E isso prejudica no procurar ajuda, no procurar... Com certeza prejudica, porque o fato de ter o preconceito, né? Querendo ou não, o HIV tá carregado consigo muito da questão do estigma, Sim. né? De que a pessoa vai morrer, né? Que vai ficar doente, que não vai ter mais jeito. Então, o HIV está carregado desse estigma. E esse estigma que está intrinsecamente relacionado ao HIV faz com que muitas pessoas acabem não procurando o teste, né? Sim. Que está disponível, Sim. amplamente disponível. E aí, muitas vezes, acaba fazendo o diagnóstico muito tarde, né? Que não é isso que a gente quer. A gente quer, caso a pessoa venha a se infectar, que a gente descubra mais cedo. Né? Por isso é importante as campanhas de conscientização, de prevenção, de realização de testes. Quanto antes descobrir, melhor. Uma coisa que me preocupa, porque assim, eu andei participando de rodas de conversa, e eu sinto assim, às vezes a gente vai numa roda de conversa para pessoas LGBT, eles sabem tudo. Eles te dão uma aula de PrEP, PEP, prevenção, teste, vida, isso, aquilo, aquilo outro. A gente vai numa roda de pessoas heterossexuais, eles não sabem o que é uma PEP, eles não sabem que tem que fazer um exame, eles não sabem que eles têm risco, eles não sabem de nada, uma desinformação, assim. Eu noto muito isso, né? Então é um trabalho que ainda é de formiguinha, né? Sim. E a gente falando de HIV, mas a gente sempre fala muito do HIV, e as pessoas têm essa prevenção com HIV e às vezes se esquecem das outras, né? Porque tem aí sífilis, que mais essas outras... Sífilis, herpes, gonorreia, clamídia, HPV, hepatite C, hepatite B. Então, são uma grande variedade de doenças que ficam meio que esquecidas de lado, jogadas de lado, e que dá uma exposição maior ao HIV. Sim. Mas tem as outras doenças que também são importantes e que muitas delas acabam aumentando o risco do HIV. Né? Elas vêm num combo. Né? Tem alguma que está em alta agora, no top dos Trend Topics? Sempre, assim, há muitos anos a sífilis. Sífilis, assim, disparado. Tá? HPV. Sim. Também super em alta. Né? Qual gênero mais o HPV? Porque antes falavam muitas mulheres. O HPV tem mulheres e tem homens, está meio que parelho. Meio a meio. Tá? A gente vê muito na prática clínica homens HSH, tá? com lesões de HPV em pênis, em região anal. Né? Então, além do HPV, tem a sífilis, que é top lá em cima. Que lá em cima há muitos anos, né? Cada vez aumentando mais o número, né? Tanto em paciente jovem, em paciente idoso, né? Reexposições, então as pessoas tratam e pegam de novo, né? Então, porque... a sífilis mata? Muito raro, tá? Pode matar, assim, casos graves, tá? Em pessoas que têm muitos anos de infecção e que não tratam, então pode levar muitas vezes a sequelas, acabando levando ao óbito, mas isso é mais raro, tá? Mas ela é uma doença que muitas vezes ela não tem muitos sintomas. Então, para fazer o diagnóstico, a gente precisa fazer o teste, tá? Que o teste pode ser feito no posto de saúde, é um teste que tira uma gotinha de sangue do dedo. Tipo diabetes, assim? Tipo diabetes, isso. É um teste rápido, né? Que em 20 minutos sai o resultado. Né? Vindo positivo, a gente já indica tratamento. Né? Gratuito? Gratuito, tudo pelo SUS, né? Você pode procurar o posto de saúde, né? Para fazer os testes, não só da sífilis, como das outras doenças, né? Hepatite B, hepatite C e HIV, que a gente tem de fácil disponibilidade, né? Em todas as unidades de saúde, tanto aqui de Florianópolis, São José, Palhoça, enfim, no Brasil todo, né? Sim. Que é uma política do Ministério da Saúde que amplie-se a disponibilidade de testes. E o teste rápido é uma forma fácil, barata e rápida de você fazer o diagnóstico. Eu separei, Nelson, algumas perguntas, tá? Pra gente fazer, assim,
perguntas que o pessoal faz, sabe? Assim, aquele... por exemplo, sobre IST. O que é IST? Essa siglinha IST. Então, antigamente a gente chamava de DST, doença sexualmente transmissível. Tá. Né? Hoje em dia a gente já mudou essa sigla para IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. Por que foi mudado isso? Porque muitas das doenças, das infecções, elas podem não ter sintomas. Então, não necessariamente seria uma doença. É uma infecção, mas que não tem sintoma. Então, o Ministério da Saúde acabou substituindo o D de DST para I de IST. Então, ali, ó, é a mesma coisa que DST. Tá explicado. Pode passar o próximo ali, que eu tô com uma ajuda aqui. Quais são as mais comuns, Nelson? A gente comentou aqui do sífilis. Então, HIV, né? HIV, querendo ou não... Ainda continua sendo a primeira. Sífilis, muito frequente. E a gente está vendo, assim, um HPV, como a gente já comentou, e a gente está vendo uma quantidade grande, né, um número crescente de casos de gonorreia. Eu achei que estava extinto esse negócio. Não. Não? Bastante frequente, tá? De várias formas. Da forma mais comum de corrimento, como infecção do trato digestivo, né, por relação sexual anal, acaba fazendo uma infecção ali da região de reto, que a gente chama de proctite, né, causando às vezes muco nas fezes, dor abdominal, febre, sangue nas fezes, que muitas vezes está relacionado com a gonorreia. Então está bastante frequente e os casos vêm aumentando. Porque eu muito raro ouço falar, tipo assim, às vezes no passado, alguém comenta no passado, fulano lá atrás teve, mas não se comenta muito hoje no presente. Então tá crescendo esse caso. Está crescendo. Tem alguma coisa, alguma doença dessas que a camisinha não protege? Então, a camisinha é um método super importante, né? Porém, tem algumas infecções que a camisinha não protege 100%. Principalmente aquelas infecções que são transmitidas por contato. Tipo herpes. Tá. Então, se tem muitas lesões de herpes, às vezes a camisinha... Aí, dependendo da localização, onde a camisinha não protege, a pessoa pode transmitir. E o HPV, se tem alguma verruga, por exemplo, né? Então, às vezes a localização, a camisinha não protege 100%. Beijo, sexo oral, pega? Pode pegar, tá? Eu já tive casos de paciente com sífilis na língua. Uau! Tá? A gonorreia pode causar dor de garganta, então pode causar uma faringite por gonorreia. Então, sexo oral pode pegar... Claro, a não ser que você use preservativo, que aí diminui a chance de você adquirir. Mas sexo oral desprotegido pode pegar, né? Beijo é mais difícil, a não ser que tenha alguma lesão aberta na boca, né? Aí pode passar por beijo. Uma lesão grande. Isso, uma lesão ou alguma ferida em gengiva, né? Que aí pode passar. Mas beijo é menos, tá? Sexo oral é bastante frequente. Como eu descubro se eu tenho alguma coisa? Quais são os sintomas básicos, assim, tipo assim? Então, tem algumas ISTs que dão poucos sintomas, tá? Pode não ter sintoma, por exemplo, a sífilis. A gente divide basicamente as ISTs em infecções, em doenças que causam verrugas, né, que aí é o HPV, doenças que causam úlceras, né, por exemplo, sífilis, herpes, né, que causam feridas, e as doenças que causam corrimento, tá? E tem outras doenças que não são mais gerais e que não dão tanto sintoma local. Por exemplo, hepatite e HIV, que são infecções mais
disseminadas, né? Porque tem gente que fala, Nelson, que pega no banheiro, que pega na piscina. Sério, esse dia eu fui com uma amiga minha, ano passado, eu fui com uma amiga minha numa palestra, e era uma roda de conversa e várias pessoas comentando. E aí uma mulher comentou assim, eu acho que eu peguei na privada, quando eu sentei. Aí uma amiga minha entrou em pânico e falou assim, eu não vou sentar mais em banheiro nenhum, eu não vou sentar mais não sei o quê. E falou, não, pode pegar no ônibus. É sério isso? Não, isso é mito, tá? Isso é totalmente mito. A não ser que você vá transar no banheiro, aí você pode pegar no banheiro. E não é que no né? banheiro não pega, se transar no banheiro A não ser pega. que você vá transar na piscina, aí você pode pegar na piscina. Aí não transa. Mas, não é muito bom, mas, né? Mas assim, usar banheiro público, nadar em piscina, não pega IST, tá? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Toda coceira, todo corrimento pode ser IST ou pode não ser? Pode, às vezes, não ser, principalmente mulher, tá? Corrimento em mulher, a gente tem que ver o que está causando esse corrimento. Tá. Existe principalmente uma infecção chamada candidíase, né? Que pode causar corrimento, que é bastante comum, que não é considerado uma IST porque é causado por um fungo que faz parte da nossa microbiota, né? Que vive na nossa pele, nas nossas mucosas, no nosso trato digestivo. Então, candidíase não é IST. Tá. Agora, tem outros corrimentos que aí são ISTs, né? Tricomoníase, a própria gonorreia, clamídia, que aí são consideradas ISTs. Todas têm vacina? Não. Não. O que a gente tem vacina é hepatite B, HPV. Tem alguns estudos que mostram que tem alguma proteção, apesar de não ser uma vacina específica para gonorreia, né? Que aí usa uma vacina para meningite meningocócica, que tem uma certa proteção contra a gonorreia, mas ainda não está disponível na rede pública. Vacina do HPV está disponível no SUS, tá? Para adolescentes de 13 a 15 anos, para populações que vivem com HIV, tá? Até 45 anos, e para populações imunodeprimidas, né? Por alguma outra situação que não HIV. Sim, pode. Que esses podem fazer pelo SUS. Tem também a vacina na rede privada, então quem não está nos protocolos de vacinação pelo SUS pode procurar a rede privada para fazer a vacina. Vacina de hepatite B está disponível nas unidades básicas, né? E a da meningite basicamente é mais para a rede privada. Se não tratar, a gente sabe que agrava, tipo, você falou que não tem, que tem cura, mas não mata, mas tipo, pode deixar sequelas. Pode deixar sequelas. Depende muito do tipo de infecção, né? A sífilis, ela é uma doença que ela pode cronificar, pode ficar muitos anos com a doença e aí pode ter muitos efeitos, né? É verdade que vai para o cérebro? Sim. Pode ir para o cérebro, geralmente ela leva a sintomas neurológicos depois de muitos anos de infecção, tá? Então, a sífilis, a gente considera que ela tem 4 estágios, tá? Existe a sífilis primária, que é a primeira manifestação da sífilis, que é a ferida, em região genital, em pênis, ânus, vagina, boca, tá? Existe a sífilis secundária, que aí pode causar lesões na pele, pode ter gânglios infartados, então gânglios no pescoço, na virilha, embaixo do braço, aumentados. Pode ter febre, sintomas sistêmicos. Sim. E existe a sífilis terciária, que ela pode dar em vários outros órgãos, coração, pele, aorta. Então, tem que é mais raro, né? Mas para chegar nesse estágio terciário, geralmente é muitos anos de doença. E existe a neurosífilis, tá? Que a bactéria, que a sífilis é causada por uma bactéria, acaba indo para o sistema nervoso central, para o cérebro, e causando infecção. Chegando muitas vezes a pessoa a ter sintomas de demência, né? E aí muitas vezes a gente acaba tratando, mas às vezes fica com sequelas. Interessante. Tá? Quem tem ST pode ter filho? Pode. Pode ter filho normal. A maioria das ISTs tem tratamento, a sífilis tem tratamento, a gonorreia tem tratamento, clamídia tem tratamento. Porque tinha uma época que quem tinha HIV tinha toda uma história, né? Que não poderia mais ter filhos. Então, hoje em dia, com o tratamento, né, de antirretroviral de alta potência, que a gente chama, hoje já mudamos esse panorama. Antigamente,
as mulheres com HIV que engravidassem tinha que exclusivamente ser cesárea, né? Seu parto cesárea. Hoje em dia isso já mudou, tá? A gente já começa o quanto antes a terapia, o tratamento para o HIV, né? Não só para grávida, mas para todo mundo que faz o diagnóstico, a gente já começa a tratar. E elas têm uma vida normal, né? O parto pode ser parto normal, a depender da quantidade de vírus que ela tem ali próxima ao parto. A única coisa que no nosso protocolo não permite ainda é a amamentação do bebê. Sim, tá? entendi. Mas a Organização Mundial de Saúde até colocou, a depender da situação, principalmente em países que são muito pobres, principalmente os países lá da África, e que eles liberem a amamentação. Mas no Brasil, o nosso protocolo ainda não permite a liberação da amamentação. A única restrição seria para a amamentação. Agora, o restante, a gestante toma o antirretroviral, né, e tem uma gravidez normal, né, como gravidez em pessoas em mulheres que não vivem com HIV. Esclarecendo, Nelson, a PEP e a PrEP. Isso é uma novidade, que são poucos anos que surgiu, né? Então, o que é a PEP e a PrEP? A diferença? A PEP e a PrEP são duas estratégias de prevenção, tá? A PEP é a profilaxia pós-exposição. Então, o que é isso? É a pílula do dia seguinte. Do mês seguinte, eu diria. Porque não são apenas um dia, são 28 dias. Então, o que é a PEP? Então, você teve uma relação desprotegida, você teve uma exposição, estourou o preservativo, ou não usei, estava numa festa, usei bala, fiquei louca, transei e não usei preservativo. Você tem até 72 horas após essa exposição para procurar um serviço de saúde para usar a PEP. A PEP é o uso de medicamentos antirretrovirais, então medicamentos que a gente usa para tratamento do HIV, para prevenir a infecção. Geralmente a gente usa os mesmos medicamentos que a gente usa para tratar, tá? Que é uma combinação de 3 medicamentos, que você vai usar por 28 dias. E aí, depois desses 28 dias do uso de medicamento, você vai repetir os testes para ver se você teve... Não teve, aí para um tempo. Ou você vai tomar? Não, você vai tomar os 28 dias e vai parar. E aí vai fazer os testes em 30 e 90 dias para HIV. Para as hepatites, você vai repetir 30, 90 e 180 dias após a exposição. Tá? É muito teste. É bastante teste. É muito teste, é muito tempo para uma de 5 minutos. E a PEP, a gente só usa em quem não tem HIV, né? Porque se você teve exposição, foi lá fazer o teste e descobriu HIV naquele momento, esse HIV não foi dessa relação sexual. Foi de uma outra. Foi de alguma outra lá no passado. Sim, tá? Porque o teste que a gente faz, ele detecta anticorpo. E anticorpo demora para ser produzido. Então, não foi dessa relação que foi ontem, anteontem. Então, foi de uma relação passada, caso venha dar positivo. Então, fez o teste, teve exposição, fez o teste deu negativo, PEP. Tá? E aí você vai usar a PEP por 28 dias. A PrEP é a profilaxia pré-exposição, que você vai tomar antes de ter a relação. Tá? Essa estratégia está sendo mais difundida nos últimos anos. Tá? A grande maioria da população LGBT já tem alguma informação sobre a PrEP. Não, todo mundo que eu converso sabe o que é. Sabe o que é. Que é a pílulazinha lá, o comprimidinho que você vai tomar antes da relação. Tá? Existem 2 formas de tomar. Existe a forma de tomar diário, né, que você vai tomar todos os dias a medicação. A medicação é diferente da medicação para tratamento, tá? Que é um comprimido só, diferente do tratamento que são 2 comprimidos. Que você pode tomar de forma diária ou forma sob demanda, tá? Eu sempre brinco com os pacientes, como é que é feita a forma sob demanda? Se você transa muito pouquinho, você transa uma vez por mês. Então, e você precisa se programar para ter relação. Então, você vai marcar lá com o seu boy, né, com a pessoa que você for transar. O boy mora noutra cidade. Mora noutra cidade, você vai ter que viajar, pegar ônibus. Essas aí são 2 pessoas só que vão, né? Essas daí são 2 pessoas que vão lá fazer.
Então, você vai ter que tomar 2 comprimidos da PrEP, Aham. pelo menos 2 horas antes da relação. Então, por isso que a gente diz, tem que meio que se programar para ter a relação, para fazer uso sob demanda. Então, você vai tomar 2 comprimidos, pelo menos 2 horas antes da relação. No dia seguinte, então, você tomou os 2 comprimidos, teve lá a relação, se pegaram gostoso. No dia seguinte, vai tomar mais um comprimido e no outro dia mais um. Então, você vai tomar 3 dias de comprimido. Se você não tiver mais nenhuma outra relação, você pode parar e só vai reiniciar quando for ter uma nova relação. Agora, se é uma pessoa transante, que transa todo dia, transa 2, 3 vezes por dia, aí não adianta fazer sob demanda. Aí o melhor é fazer o esquema diário. Ela mergulha dentro do vidro do remédio, sai nadando e tá ótima. Isso, toma lá o seu remedinho todo Tá dia ótima. e vai ficar protegida contra o HIV. Lembrando que a PrEP e a PEP protegem contra o HIV. Sim. As outras ISTs, ela não vai proteger. Por isso, a importância, querendo ou não, o preservativo ainda é importante, porque tem as outras ISTs aí que pode vir no combo. É porque o povo acha que tá imune, né? O povo acha Tomou, que... agora eu sou super-herói, eu vou entrar nos daqui rum da vida, querida, eu vou passar o rodo. Não, meu amor, tem que encapar o negócio, né? Exatamente. É por aí. Assim, a gente falando do HIV, eu tenho aqui uma linha do tempo, Nelson, pra gente comentar sobre essa linha do tempo, uma linha do tempo do HIV no Brasil, tá? Que é o seguinte, ficou tão cidade alerta esse negócio aqui, né? Ó, em 1982, identificamos e noticiamos os primeiros casos de AIDS em São Paulo e no Rio de Janeiro. Gente, eu era criança nessa época, eu lembro de algumas notícias saindo. Em 92, o Ministério do Trabalho o Ministério da Saúde, desculpa. O Ministério da Saúde reconhece oficialmente a epidemia no Brasil. E em 85, os primeiros testes de detecção do HIV no país. Ou seja, foi nessa época que começaram a testar, mas não tinha remédio. Não tinha remédio. O remédio só começou lá em 1996, aqui no Brasil. 97, fala que foi a chegada, por aí, 96, 97. Isso. Né? Chegou a AZT no Brasil. Acho que foi por aí que tem o boom do Cazuza, que foi notícia. O Cazuza faleceu em 89, se eu não me engano. Então, o AZT, o que era o AZT? O AZT, ele é uma medicação que ainda a gente usa muito pouco agora, mas ele foi a primeira medicação que demonstrou que ele tinha alguma ação pro HIV. Né? Então, a gente só tinha essa medicação. Então, a gente começou a usar. A gente tava aquele boom de gente morrendo, gente adoecendo. Surgiu o AZT, então os médicos acabaram começando a usar ele como tratamento. Sim. Ele até tinha alguma resposta, né? Então as pessoas melhoravam um pouquinho, mas logo em seguida o remédio deixava de funcionar e aí as pessoas adoeciam de novo. Sim. Porque hoje a gente já sabe que para tratar o HIV não é uma medicação só, é uma combinação de medicamentos para evitar que o vírus se reproduza nas nossas células. Então, o AZT foi a primeira droga a que foi descoberta. A gente ainda tem AZT disponível no Brasil para usar. Existe ainda? E quem toma? Casos muito específicos a gente ainda precisa usar o AZT, mas ele está meio que sendo deixado de lado. Sim. Né? Porque ele tem muito efeito colateral, né? Tem lipodistrofia, tem alteração metabólica. Então, o AZT a gente está meio que deixando de lado, usando para alguns casos muito específicos. Mas ainda a gente tem ele disponível. Próximo aqui, deixa eu ver, 91, então as campanhas. Gente, olha só, eles só acenderam em 91 para fazer campanha de prevenção e tipo, use camisinha. Demorou muito para fazer isso. Demorou. Isso aí contribuiu para que esse aumento? Com certeza, sim. Porque, veja bem, a epidemia foi declarada em 1982 aqui no Brasil. Levou 9 anos para começar a campanha de prevenção. Né? Então, assim, demorou muito tempo, né? Naquela época tinha muito o estigma, né? O preconceito, porque a grande parcela da população afetada pelo HIV era a população LGBT, principalmente a população HSH, né? A população gay. Então, tinha essa questão também de preconceito contra a população LGBT, tanto é que falavam de câncer gay, né? Então, isso que meio que atrasou, né? Um pouco pelo preconceito também, atrasou essas campanhas de prevenção.
né? E naquela época a gente só tinha realmente a camisinha como prevenção, Sim, né? era só aquilo Então ali. era só aquilo ali, então a gente não tinha muito para onde correr. Sim. Próximo, que é 96, o Brasil oferece gratuitamente os antirretrovirais pelo SUS. Até então era uma luta isso aí. Era uma luta. Traziam de fora, Traziam de escondido. fora, traficavam antirretroviral do exterior. Então foi uma luta, né? Porque a gente via que as pessoas adoeciam e morriam, né? Porque não Inclusive, tinha tratamento. Né? Tem filmes aí rolando, por exemplo, o filme Clube de Compras em Dallas, que fala disso nos Estados Unidos. E no Brasil saiu uma série agora que eu não vou lembrar, ela tá eu acho que é na Netflix, não lembro bem, mas saiu uma série agora contando sobre esse fato no Brasil, né? Que nossa, a série tá bombando, não consegui lembrar o nome agora, mas tem uma série que tá no Brasil agora, que está relatando isso, de como traziam de fora, que até um pessoal de um avião e tal, que trabalha num avião e Eu acho que era o pessoal da TAM na época, que os comissários da TAM que traziam medicamento escondido para o Brasil. Porque na época não tinha, não era aprovado o antirretroviral no Brasil, então eles traziam escondido. Chama máscara de oxigênio, tá? A produção falou, mentira, a produção não falou nada, que não procurou nada pra mim, eu tive que me esforçar aqui. Puxar. Próxima aqui, qual que é? 2000 a 2010, o Brasil é reconhecido mundialmente como modelo de enfrentamento ao HIV e AIDS. E ainda somos, né? O Brasil é o país que tem... a gente tem o SUS, né? Então, todo o tratamento, o medicamento é todo fornecido pelo SUS. É o maior sistema público, né, de saúde do mundo. Então, o Brasil é referência mundial no tratamento gratuito do HIV. E foi o que mudou o parâmetro da pandemia, né, o tratamento gratuito para a população toda. Legal, interessante. Tem mais um? Temos 2013 ainda. Política de tratamento para todos, início imediato de terapia com diagnóstico, só em 2013. Isso, porque o que acontece? Até 2013, a gente tinha pouca opção de medicamentos, né? Os medicamentos eram muito tóxicos. Então, o que os médicos faziam? Esperavam cair a imunidade para começar a tratar. Sim. Né? Então, aquelas pessoas que tinham uma imunidade boa, elas iam sendo acompanhadas, iam fazendo exames, mas não recebiam tratamento. Quando a imunidade caía, ou porque elas adoeciam, aí elas começavam a receber tratamento. Depois que teve essa política de tratamento para todos, né, desde o momento do diagnóstico, isso melhorou muito. Né? As pessoas ficaram o que a gente chama de indetectáveis, né? Ou seja, o tratamento realmente está funcionando, né? Está impedindo que o HIV se reproduza nas células e a imunidade não cai, né? A imunidade não diminui por conta do HIV, né? E aí a pessoa consegue controlar a infecção e diminuir as doenças que a gente chama de oportunistas, né? Que se aproveitam da imunidade baixa para aparecer, né? E a gente vai agora para 2020. A expansão da PrEP e PEP, profilaxia pré e pós-exposição, pelo SUS como estratégia de prevenção. Só agora vem a prevenção. Então, a partir de 2020, então, o Ministério colocou essas duas estratégias para a população em geral, né? Para diminuir o número de novas infecções. A PEP, antes de 2020, era usado basicamente para profissional de saúde que sofria alguma exposição ocupacional, então se perfurava, né, durante a assistência ao paciente, e aí ela usava a medicação. Depois de 2020, qualquer pessoa que se expusesse, ou de forma sexual ou de forma ocupacional, pode fazer uso da PEP. Vamos falar o seguinte, Nelson, que você tocou num assunto ali, falando sobre ser indetectável. A pessoa que se torna indetectável, ela transmite ou não transmite o HIV? Então, isso já está comprovado com estudos científicos, tá? Que as pessoas que têm HIV, que estão em tratamento regular, e que estão com o que a gente chama de carga viral, né? Que é a quantidade de vírus que tem no sangue, de forma indetectável, ou seja, é tão baixa a quantidade de vírus que o exame não consegue detectar, ela não consegue transmitir o HIV
para outro parceiro de forma sexual, tá? A gente não tem estudo para exposição, por exemplo, com agulha, né? Então, assim, um usuário de droga injetável que compartilhou seringa, isso, né, e tá indetectável, isso a gente não consegue postergar para esse tipo de situação. Mas para exposição sexual, pessoa que está em tratamento com carga viral indetectável é igual a intransmissível. Pessoas, casais sorodiscordantes. Então, casais sorodiscordantes. Esse é uma das populações que pode fazer uso da PrEP. Então, a pessoa que tem HIV vai fazer o tratamento, tá? Sim. É uma forma que a gente chama de tratamento como prevenção. Sim. Vai fazer o tratamento. E a pessoa que não tem o HIV, ela pode fazer uso da PrEP, tá? A depender se ela se acha em risco, né? Eu explico para o paciente, olha, né? Porque às vezes acaba vindo casal na consulta, então eu digo, olha, teu parceiro tá tratando regular, tá indetectável, então ele não consegue transmitir para ti. Mas caso você, para você se sentir mais segura, se você quiser usar a PrEP, a gente pode te oferecer a PrEP. Sim. E aí a pessoa vai duplamente escolher. Protegida. Vai estar duplamente protegida, né? O tratamento do parceiro com HIV vai fazer com que a carga viral esteja indetectável e não consiga transmitir, e a PrEP vai proteger ela contra, sei lá, uma possível interrupção da medicação do parceiro, né? Enfim, e aí a carga viral acaba voltando a se tornar detectável, então ela vai estar também protegida. Sim. Assim, amigo, uma das coisas que mais que me chocam ainda e que a gente sabe que é o que mais impede o tratamento é o preconceito das pessoas com as ISTs em geral, mas em específico com HIV. Porque infelizmente ainda no Brasil, aqui dizendo da nossa realidade, mais especificamente no pessoal LGBT, que é a nossa população aqui, a gente vê o pessoal comentando, o fulano está com câncer, coitadinho do fulano, ele está com câncer. Fulano está com HIV, a bicha tá carimbada. Excluem as pessoas, fazem o preconceito com as pessoas e isso acaba prejudicando o tratamento e até isolamento social, N fatores. Como se lida com isso? Eu acho que está faltando campanhas sobre esse preconceito. Então, isso está muito enraizado na cultura, né? Vem lá do início da epidemia, né? Sim, isso é um pensamento anos 80 Um pensamento ainda. anos 80, porque tá vinculado à exposição sexual, então, a multiplicidade de parceiros, então, ao estilo de vida, né? Então, tem essa relação aí de preconceito também, que para muitas pessoas essa questão de preconceito é bastante difícil, tá? Tem pessoas que dizem, eu não vou contar para ninguém que eu tenho HIV por medo do que o outro vai falar, né? Ou vai ser prejudicado no trabalho, no convívio familiar. Então, eu tenho pacientes que olha, só eu sei, nenhum familiar meu sabe. Agora tem outros que já são um pouco mais abertos, que já tem um grau de instrução maior, que dizem, não, minha família toda sabe, né, no meu trabalho sabe. Então isso vai muito de pessoa a pessoa, né? Como ela vai trabalhar isso, né? Tanto é que o atendimento, o serviço psicológico, principalmente para a pessoa que recém fez o diagnóstico, é bastante importante, porque, querendo ou não, o ter o diagnóstico de HIV é um baque para a pessoa, né? Apesar de que hoje a gente tem muita tecnologia, muito medicamento, a gente tem muita informação disponível, mas ainda a gente vem com resquícios lá da década de 80 que acha que, assim, tô com HIV, vou morrer, não tem mais jeito, não é mais sentença de morte. No início da pandemia, era basicamente uma sentença de morte, porque não se tinha tratamento, né? Mas hoje em dia já não. Hoje em dia, eu sempre digo para os meus pacientes, olha, você tem HIV, mas a gente tem tratamento, o tratamento vai fazer com que você fique com a imunidade boa, você vai ter uma vida normal, você vai poder trabalhar, estudar, ter filhos, namorar, enfim, vida normal.
única coisa que vai ter que ser colocado na tua No dia a rotina dia. é a medicação, é o remédio. Né? E aí os acompanhamentos que vão ser necessários, exames de rotina, enfim, como qualquer pessoa. Né? Mas hoje em dia o tratamento está muito mais fácil do que no passado. Né? Os remédios são menos tóxicos, porque a gente tem a ideia, né? Quem viveu lá no início da pandemia, da epidemia do HIV, que eram muitos remédios, até que o nome era coquetel, né? Sim. Porque eram assim 20, 30 comprimidos por dia. Hoje em dia são 2 comprimidos. Né? Então está muito mais fácil, os tratamentos têm muito menos efeitos colaterais, então está bem mais tranquilo. Tanto é que os pacientes, quando voltam depois da primeira consulta, e aí, teve algum efeito colateral? Eu tive um pouquinho no início, mas depois não tive mais nada. Passou e não tem mais nada. Então, assim, está muito mais tranquilo tratar hoje em dia o HIV, né? Tá vindo medicamentos novos, né? Tem muito estudo acontecendo. Então, tá surgindo medicamentos novos aí. E as pessoas podem ter uma qualidade de vida normal. Lembrando também, gente, que a discriminação com pessoas com HIV é crime. Então, se você se sentiu discriminado na sua empresa, você passou por um preconceito, você foi coagido, você foi exposto, você pode muito bem denunciar, fazer suas denúncias, isso em geral. Então, fiquem ligados nos direitos que às vezes vocês têm. Sabe que existe também canais de procura de ajuda, né, Nelson? Você tem algum canal que você lembra que... Aqui eu lembro muito do pessoal do GAPA, que tem um trabalho lindíssimo feito no Brasil inteiro. Aqui em Santa Catarina, em Florianópolis em especial, temos um GAPA maravilhoso. Aqui, minha amiga Marília, maravilhosa. Então, procurem esses canais. E hoje a gente sabe que a psicologia, a medicina, tá tudo ali para apoiar e a pessoa ter o melhor, né? Quero te dar um presente, tá? Que é um cheirinho, lembrança do nosso podcast. Maravilhoso. Obrigado. E assim, Nelson, quem quiser te achar, ou na rede social, ou você atende aí na particular? Não, hoje não. Eu hoje não estou atendendo particular. Eu até atendia no ano passado, mas hoje eu estou só na rede pública, infelizmente. Talvez no futuro eu até abra o consultório, enfim, faça algum atendimento particular. Minha rede social é Nelson Gasparim, tá? É Nelson, sem N no final, Gasparim. Facebook, Instagram, TikTok, apesar que TikTok... Você não faz a dancinha não, né, Nelson? Não, eu não sou da dancinha não. Eu não sou da dancinha não. Mas, amigo, prazer de ter aqui, muito mesmo. Acho que foi revelador esse aqui hoje, super esclarecedor. Uma aula você deu pra gente aqui. Você que tá em casa aí, gente, eles têm aquele amigo que você quer mandar, manda esse podcast aqui pro pessoal entender um pouquinho sobre, tirar suas dúvidas. Comentem aí embaixo também, sem medo, de boa. A gente se encontra aqui na semana que vem. Então, conto com você se inscrevendo aqui. Quando chegar aqui, semana que vem, amor, eu quero você inscrito nesse canal, tá? Eu vou olhar, tá? Eu vou comentar e te mandar um beijo. Amores, beijo, Nelson, obrigada. E a gente se encontra semana que vem.